Boa tarde a todos. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante, que é a configuração dos estados, né? Alguns autores, alguns doutrinadores denominam de formas de estado. Nós conhecemos basicamente três formas clássicas de estado, que é o estado unitário, o estado federado ou federação, ou o estado confederado ou confederação. O Brasil inicialmente se organizou como um estado unitário, né? Se você pegar, por exemplo, a Constituição de 1824, você vai ver que nós nos estruturávamos sob a forma de um estado unitário. Logo no artigo 2º da Constituição de 1824, você vai encontrar literalmente, peço licença aqui para ler, o território é dividido em províncias na forma em que atualmente se acha, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. Ou seja, apenas tínhamos unidades administrativas, né? Não prevendo a Constituição de 1824 a possibilidade de delegação de poderes legislativos às divisões provinciais, às províncias, né? Era natural a adoção desse modelo, já que estávamos há mais de 3 séculos sob a regência de Portugal, um país organizado de forma unitária, um país organizado de forma centralizada. Porque o Estado unitário, ele tem como característica precípua, como característica principal, a organização centralizada, ou seja, há um poder central, e é desse poder central que emana toda a articulação política, toda a organização, toda a estruturação estatal. Como Portugal era um país centralizado, até por suas dimensões territoriais e populacionais, e nós éramos uma colônia portuguesa, não havia, vamos dizer assim, a princípio, né, por que se estruturar de uma maneira diferente. Então é compreensível, né, que nossa primeira organização seja uma herança aí da organização portuguesa, que se organizava como um Estado unitário. Em 12 de agosto de 1834, né, quando se percebeu que a manutenção de um poder centralizado em um extenso território, como é o território brasileiro, de dimensões continentais, né, com grandes dificuldades de comunicação, de transporte, de estruturação, né? Optou-se, então, por meio de um ato institucional, por adotar nas províncias assembleias legislativas provinciais, né? Então vai ser em 1834, por meio de um ato institucional, mais precisamente no dia 12 de agosto, né, que nós vamos instituir aí as assembleias legislativas provinciais. Cada uma passou então a ter o seu poder legislativo, né? Destaque-se ainda que em 1831 estávamos sem um monarca ante a abdicação de Dom Pedro I e a menoridade de seu filho, né, depois coroado como Dom Pedro II, sendo o país naquela ocasião, dirigido por um governo regencial, o que facilitou a experiência de um aumento nessa descentralização. O ato também criou o município neutro do Rio de Janeiro, embrião do que seria na República o Distrito Federal. Na Constituição de 24 de fevereiro de 1891,
né, na Constituição de 1891, nós praticamente copiaremos, reproduziremos o modelo norte-americano e passaremos a ser um Estado federal nos moldes do modelo norte-americano, nos moldes dos Estados Unidos, né? Porém, logo se destaque, né, que será uma reprodução tupiniquim, uma reprodução à brasileira, pois as características de nosso federalismo têm nuances e particularidades e peculiaridades que não são encontradas no norte-americano e vice-versa. Isso nós vamos poder estudar posteriormente nas aulas logo que virão na sequência, sobretudo quando nós tratarmos de federalismo por agregação e por desagregação, federalismo centrípeto e federalismo centrípeto, né? Quando nós tratarmos de federalismo por agregação e segregação, nós já vamos notar uma primeira diferença, né? Porque o federalismo norte-americano será de agregação, ou seja, as federações, elas vão se juntar, os estados federados, elas vão se juntar para formar uma federação, no caso dos Estados Unidos, mitigando aí um pouco da soberania de cada um desses estados federados, né? Já no Brasil, não, parte do poder central, né, uma espécie de divisão do Estado federado, onde o centro que delega seus poderes aos Estados federados e não uma junção de Estados federados, como ocorreu na Alemanha, mais ou menos na Suíça, e, sobretudo, o modelo mais paradigmático, que é aquele dos Estados Unidos, né? Nós adotamos a maneira tupiniquim, não houve um estudo atento de como que isso deveria ser implantado, né? Sob a adequação do federalismo brasileiro ao federalismo norte-americano, né? Em razões de características territoriais, socioculturais, econômicas e por aí vai. Não houve sequer, gente, uma consulta à população envolvida, né? As províncias foram subitamente transformadas em estados, né? E foram dotadas de uma autonomia que elas não tinham anteriormente. Inclusive uma autonomia para que elas pudessem elaborar a própria Constituição das províncias, né? Ao colocar isso em prática, né, ao estruturar um Estado totalmente diferente do modelo anterior, baseado no modelo norte-americano, que tem as suas peculiaridades e especificidades diferentes do nosso modelo, né? Nós vamos deparar com um quadro bastante peculiar, né? Que vai acabar na década de 1930 ensejando confusões entre os entes federados brasileiros, né? Isso vai ser mais bem equacionado por ocasião da Constituição de 1934, né? Aí nós vamos inaugurar uma nova ordem constitucional, mais liberal e mais progressista, né? De certo modo também, por outro lado, com características conservadoras. O Brasil é um país peculiar, não dá para você tratar assim, com classificações simplórias, né? Que reconheceu aquela inviabilidade que eu falava agora há pouco, né? De simplesmente reproduzir o modelo norte-americano aqui, né? Sobretudo
por se tratar aqui no Brasil de uma federação completamente assimétrica, né? O que é uma federação assimétrica? As características dos estados federados são muito díspares, tanto em termos sociais, econômicos, territoriais, culturais, né? Você tem desde um estado enorme como o Amazonas, em termos territoriais, com baixa população, a estados pequenos em termos de território, como o Sergipe, né? Há estados que têm menos território do que o Amazonas, mas tem uma população gigantesca se comparada ao Amazonas, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Então há uma assimetria cultural, econômica, social muito grande no federalismo brasileiro e que a Constituição de 1934 vai procurar dar os passos iniciais para que se equacione essas contradições, né? Vão ter contribuições em 1946, em 1964, mas o que importa para nós é a Constituição de 1988, né? Em que esse debate vai ser reengendrado. Nós não conseguimos ainda alterar a centralização do Estado brasileiro, né? Grande parte do poder é concentrado no Brasil, em Brasília, perdão, né? Grande parte dos recursos da arrecadação fiscal migra para a administração central. Então nós temos um federalismo ainda muito centralizado e a Constituição de 1988 não conseguiu promover essa descentralização, né? Concentrou muitas competências na mão da União, embora nós possamos dizer que houve algumas mudanças significativas, né? Por exemplo, o Distrito Federal foi elevado a um ente autônomo, uma mudança significativa, e adquiriu, embora com alguma hibridez com a experiência municipal, adquiriu um status de Estado, podemos dizer assim, né? Embora subvencionado parcialmente pela União. Embora você possa discutir, né, em matéria de autonomia federativa, que possa haver um ente autônomo com subordinação orçamentária a outro ente. São questões brasileiras, né? Os municípios foram todos dotados de autonomia, né? Todos receberam uma autonomia em igualdade com os estados e com a União, né? Os municipalistas conseguiram essa vitória, mas também muitos municípios não possuem receita própria para fazer frente aos desafios desses municípios, né? Então, é muito difícil falar em autonomia como ente federado sem que haja autonomia orçamentária. É bastante complicado manejar essa equação que se quer manejar, né? Seria necessário muito mais do que o que foi aportado. Bom, feito esse rápido panorama aí sobre a experiência brasileira, nós, no próximo encontro, já vamos tratar mais especificamente do que é um Estado unitário. Até daqui a pouquinho.